Bem, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no podcast Vinhos e Negócios e hoje o nosso convidado é mais do que especial, um excelente profissional na área jurídica. Estamos aqui com Carlos Fawazzi. Carlos Fawazzi, ele é formado pela Universidade Católica de Salvador, foi analista do STJ, trabalhou na Corregedoria Geral de Justiça, foi da Força Aérea e também oficial do Exército Brasileiro. O currículo desse homem aqui não é fraco não, viu? Daria alguns minutos para ler, né? Exatamente. É um especialista na área de direito penal, é um advogado de referência aqui na cidade de Brasília e no Brasil. Então, estamos aqui com Carlos Fawazzi, muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Você é uma pessoa que eu tenho maior apreço e admiração, saiba disso, viu? Aliás, e foi meu professor, né, de direito penal lá no ICESP. Não é isso, Fawazzi? Exatamente. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, Arthur, Rodrigo. É uma satisfação poder estar aqui e você também foi um excelente aluno, além de excelente profissional, e foi uma honra para mim ser seu professor. Então, estou aqui à disposição para a gente bater esse papo aqui interessante para o pessoal que está vendo a gente. Maravilha. E aí, Rodrigão? Legal, Fawazzi. Agradecer também aqui, na minha pessoa, agradecer. Estamos aqui no espaço dele, né? Aqui no escritório dele. Nossa casa. Esse ambiente muito legal aí. Obrigado por nos receber aqui. Fawazzi, como é que começou o direito na sua vida, né? Acho que é interessante você como um professor, né? Como é que despertou isso aí? Com que idade? Minha mãe conta essa história, né? Que eu sempre, desde criança, antes de aprender a falar, eu gostava de ver os aviões, né, passando. E aí, quando eu fui aprendendo a falar, eu dizia que eu queria ser piloto de avião. Por conta disso, eu fui parar na Força Aérea. Mas você perguntou outra coisa, mas enfim. A minha paixão de infância foram os aviões, né? Mas essa área do direito sempre me atraiu. Porque é uma vitrine, né? Eu criança, adolescente, eu lia a página policial do jornal, gostava de ver aquilo, né? Achava a liturgia... Eram as últimas páginas do jornal, né? Isso. A liturgia do direito sempre me fascinou. E saí da Força Aérea e fiz o vestibular para direito. Mas tem um fato, Rodrigo, aí você perguntou agora, me veio aqui a cabeça, que esse marcou, eu lembro bem disso. Eu tinha por volta de 15 anos de idade, acho que é aí que eu virei a chave, né? Eu tinha por volta de 15 anos de idade e foi uma festa de adolescente ali, uma festa, uma festa grande, né, que tinha lá em Salvador, o Arraiá da Capitá, festa de perto de São João, muita gente no parque de exposições. E a gente foi, eu e mais uns 4, 5 amigos. Chegamos lá, tinha um que usava pochete, né? E a gente, com medo do ladrão bater a carteira da gente, entregou as carteiras para ele, né? E aí ele guardou a carteira na pochete. Uma pochete só. Uma pochete só. Daqui a pouco acontece uma briga perto da gente, a polícia chega, pega ele. Mas a briga não foi com ele. Ele não estava brigando, mas aquele corre para cá, não, todo mundo que está aqui vai. E ele estava no meio. Aí na hora que a polícia revistou ele, que pediu para abrir a pochete, umas 4 carteiras na pochete. Pronto. A salvão uma delícia. Pegou aqui pela gola da camisa, foi levando. Aí eu fui atrás do policial para dizer que ali não, essa carteira aqui é minha, não tem nada disso não. Aí na hora que eu fui falar, o policial botou a mão no meu peito assim e disse: por acaso você é advogado dele? Aí eu não tinha o que dizer, né? Aí eu parei assim, falei: ainda não. Um dia eu vou responder essa pergunta. Olha que legal. E eu estou falando aqui rindo, mas isso é verdade. Aquela pergunta me incomodou muito. Você é advogado dele? Eu disse, bom, quer dizer que se eu fosse advogado, eu ia poder chegar lá, explicar a coisa e... Se você fosse advogado, você teria voz para argumentar. Exatamente, Arthur. Hoje, advogado, eu sei que não é bem assim, não. Se eu dissesse sou advogado, ele ia responder outra coisa. Mas, enfim, aquilo ali me mostrou que eu poderia fazer mais diante de uma situação, de uma contingência, sendo advogado. Então, aquele policial que fez aquela abordagem, acho que ele não sabe que ali ele ajudou a virar essa chave. Aquelas coisas, né? Os fatos acontecem por algum motivo, né? Exatamente. Agora você é baiano, né? Sim, de Salvador. Nasceu em Salvador? Sim. Rodrigo, vamos brindar, falar do vinho? Vamos, exatamente. Brindar aqui nosso
convidado, esse é muito especial. Estamos com vinho. Temos aí Granata, Gran Reserva de Mendoza. É um vinho potente, Malbec. Então, um excelente vinho. Uma ocasião muito especial. É um Malbec 2016 de Mendoza. Safra 2016. Fauzi, eu te pergunto uma coisa. Um Gran Reserva. A Gran Reserva. Por quê? Você é muito ligado a essa questão da Força Aérea Brasileira, das Forças Armadas, você foi do Exército também. E depois você foi para o Serviço Público, CNJ. Como é que foi isso? Você queria ser advogado? Você queria ser militar? Ou você queria ser um funcionário público do judiciário? Qual é? Ou você queria ser as três coisas? Eu acho que é mais ou menos por aí, Arthur, e você vai entender que realmente isso que você falou tem fundo aí. Bom, eu não continuei a carreira na Força Aérea, eu fiz o primeiro ano da Academia da Força Aérea, tenho muitos amigos na Força Aérea, tenho um carinho pela Força assim, muito grande, né? Minha turma hoje é coronel, já estão aí são 27 anos se passaram. Eu saí da Força Aérea e voltei para Salvador, a Academia da Força Aérea fica lá em Pirassununga, eu voltei para Salvador, fiz o vestibular para Direito. Passei no vestibular, cursei e fui viver meu sonho, que era advogar. Na época da minha faculdade, muita gente já falava em fazer concurso, não tanto quanto hoje, mas muita gente já falava e pouca gente dizia que queria advogar. Eu dizia, eu quero ser advogado. Lembra da história do Parque de Exposições? Sim. Então, eu quero ser advogado, vou sair para advogar. E saí. E no mês da minha formatura, eu abri o meu primeiro escritório, sozinho. Eu e um amigo, sozinho que eu digo, sem nenhum background, né? Sozinho, eu e esse amigo meu. E o escritório, né, caminhava, mas era uma coisa assim que me desgastava muito, não me dava retorno, aliás, como acontece com a grande maioria dos advogados, e eu me via como mais um na multidão, né? Então aquilo ali estava me desgastando pessoalmente, muito trabalho, sem retorno. E aí um belo dia eu vejo um cartaz, né, dizendo o seguinte: ingresse na Escola de Administração do Exército. Especialidades: administração, né, direito. O Exército tem um quadro... E você tinha quantos anos? Eu estava com 27 nessa 27 anos. Isso. Eu advoguei 4 anos mais ou menos. Na área penal? Ou geral? Geral, porque naquela Pegava circunstância tudo, né? não tinha como... Isso foi um problema, né? Não tinha como dizer assim, eu só vou fazer tal coisa, né? Então, a Escola de Administração do Exército, especialidades, direito, estava lá no meio das especialidades. Aí eu falei, puxa vida, eu me sinto bem na vida militar. E agora estou vendo um cartaz aqui que eu posso exercer, posso entrar no Exército na área jurídica. Fiz o concurso, passei. O Exército tem um quadro de assessoramento, quadro complementar de oficiais, que é apoio à atividade fim. Então você precisa de gente que tenha vivência jurídica para assessorar as decisões. E passei, fiz o curso na Escola de Administração do Exército, que era em Salvador mesmo. E depois de terminado o curso, eu fui classificado em Brasília. Foi assim que eu vim parar em Brasília, né? E aí eu uni a questão do direito com a farda, né? E fiquei por 3 anos e meio no Exército, na Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, que trabalha com autorizações de uma gama imensa de produtos, não só arma, munição explosiva, para vocês terem ideia, desde airbag de veículo de carro, é produto controlado pelo Exército, até certos componentes de tinta e verniz. Tudo passa pela caneta do Exército. E eu era assessor nessa diretoria. Foi um aprendizado muito grande, muito grande. Aí foi aqui em Brasília, então. Sim, vim classificado em Brasília, vim para... Aí você saiu do Exército? Saí do Exército, eu cheguei aqui em Brasília em 2006, para servir aqui, e saí do Exército em 2009. Eu fiz o concurso do Supremo, do STJ, passei nos 2, escolhi o STJ, né? Parei para ver ali, para servidor, entendi que o STJ era um local melhor para se trabalhar, até pelo número de gabinetes, para estar na atividade fina, maior. E fui para o STJ, né? Chegando no STJ, eu estava numa batida de vida militar, né? E
por intermédio de um amigo, eu fui indicado para o gabinete de um ministro e fui trabalhar com esse ministro, o ministro Francisco Falcão, que eu tenho um enorme apreço por ele. E logo fui convidado para ser assessor dele, fui assessor dele quando ele estava só no STJ, depois ele foi corregedor-geral da Justiça Federal, eu fui, depois voltou para o STJ, depois foi corregedor nacional de Justiça, eu também fui assessor dele na Corregedoria Nacional de Justiça. Então, e aí depois recebi um convite para advogar, deixei o serviço público, era servidor efetivo do STJ e cargo em comissão. Mas a coisa é tão simples assim, recebi um convite para advogar e eu larguei o serviço. Nem todo mundo faz isso, né? Então, assim, o que não dava para você fazer, o que você não gostava e por que você resolveu realmente advogar e, claro, né, mergulhar nessa área do empreendedorismo. Porque a coisa não é tão simples assim, né? Simplesmente eu vou deixar de trabalhar no STJ para trabalhar... Modéstia à parte, Arthur, modéstia à parte, eu sempre fui um servidor muito reconhecido, muito valorizado. Eu cheguei a assessor no STJ com 6 meses de casa, 7 meses. Isso é uma coisa muito rara de acontecer. Você chega lá, desconhecido, e você ser galgado a, posso dizer assim, ao principal cargo que um servidor pode chegar. De assessor de ministro, na atividade fim é essa. Cheguei em 6, 7 meses. Então, meu trabalho foi reconhecido. Eu dei sorte, né, porque... o gabinete onde eu estava não era da terceira seção do STJ, não era especializado em matéria penal. Mas o ministro fazia parte da Corte Especial, que é o órgão do STJ que trata de processos criminais envolvendo governadores, conselheiros de tribunais de contas. E o ministro tinha uma carga de processo penal no gabinete, mas ele não tinha uma área especializada para isso. Eu chego, entrego o meu currículo, era professor de direito penal já. O chefe de gabinete me chama, então você... olha, novato, você vai ficar com isso daqui. Eu acho que ele pensou que eu não ia gostar muito, mas eu adorei aquilo. Não me tirou das minhas outras atribuições, processos tributários, previdenciários. É mais isso daqui. Mas aquilo ali era a minha diversão, né? E por isso eu cheguei à condição de assessor, porque o ministro reconheceu que eu estava tomando conta daquela área de forma satisfatória e me colocou como assessor naquela área. E esse trabalho foi reconhecido por pessoas que transitavam pelo STJ, dentre elas o advogado Gabriel Portela, meu amigo, grande amigo, irmão, que me fez um convite, me chamou para jantar na casa dele um dia e disse: você tem interesse em advogados? Quando me aposentar eu vou advogar. Ele disse: não, agora. Isso era no mês de novembro, mais ou menos. Agora. Aí agora ele disse: eu quero começar a área penal no meu escritório e eu quero alguém como você para tomar conta. E eu estava com 36 anos na época, né? E eu disse: bom, é agora ou nunca. É agora que eu vou poder me dedicar à minha paixão, quem sabe, em outro patamar. E muita gente fala, né, Arthur, você deixou um cargo público, isso e aquilo. Mas eu não entrei no cargo público por sorte. Foi muito estudo. Se eventualmente não desse certo minha incursão pela advocacia, volto para o serviço público. Remo mais e volto para o serviço público. Então, meu pai me ensinou que na vida a gente tem que escolher muito bem do que a gente vai se arrepender. Eu achei que negar aquele convite para a advocacia poderia me gerar um arrependimento maior do que a eventual saída do serviço público para onde eu poderia voltar. E um convite daquele apareceria quando? Então foi isso que me levou a voltar para a advocacia sem olhar para trás. Dia 14 de fevereiro de 2014, eu assinei a minha exoneração do STJ. Confesso que deu um frio na barriga quando eu vi aquele 2014? papel. 2014. Na hora que eu vi aquele papel... Né? Tá completando quantos anos? 8 anos? 9. 9 anos. 9 já completou. Semana que vem. 9 anos. De retorno para a advocacia, mas 21 na área jurídica. Legal. Quando assinei aquele papel, me deu um friozinho na barriga. Mas, vamos lá. E estamos aqui. Agora, o pouco que eu conheço, né? O Arthur conhece mais, é uma vida voltada a desafios, né? Podemos dizer que sim. Sem dúvida, né? E hoje existem muitas pessoas que estão nessa transição. De repente saindo do funcionalismo público para entrar numa carreira privada, né? E quais são os maiores desafios, sobretudo na área do direito?
A pessoa quer sair de um serviço, abrir o escritório dela e o que você avalia? Que coisa é importante assim? Muita gente me pergunta isso, Rodrigo, né? Muita gente que está pensando nisso, ou pessoas que não são da área, muita gente me pergunta. E eu digo sempre uma coisa. Primeiro, estude muito. Estude muito. Estude muito. Porque você vai viver disso. Segundo, responda a uma pergunta. O que é que eu posso fornecer para meu cliente que outro advogado não pode? Por que é que eu posso cobrar pelo meu serviço um valor X quando tem advogado que pode cobrar a mesma coisa por metade de X? Se você conseguir responder essa pergunta, você vai entender o caminho que você tem que seguir. Então, obviamente que para você conseguir fazer um trabalho diferenciado, você vai ter que se especializar em alguma coisa. Especializar bem. No meu caso, foi o direito penal, mas além disso, foi a vivência no Tribunal Superior. Foi a passagem pelo serviço público. Então, eu tinha uma bagagem muito grande no Superior Tribunal de Justiça. Eu estava do outro lado do balcão. Então, passo para cá. E também você tinha referências, né? Claro, o advogado ia na STJ, você tinha alguma referência na sua cabeça sobre advogado que teve sucesso, né? Sim. Está tendo sucesso na carreira e, querendo ou não, a gente faz algumas comparações, né? É normal isso. Um espelhamento. É um espelhamento. Eu vou cometer uma inconfidência, sem citar nomes. Sem citar nomes. Eu olhava para determinados processos, determinados trabalhos de alguns hoje colegas e dizia assim, eu posso fazer melhor. Melhor do que isso aqui. Eu posso fazer melhor. Então, às vezes, você olhava um processo em que você dizia, né? Poxa, se eu estivesse escrevendo isso, eu ia saber contornar essa súmula do STJ aqui, né? Esqueceu de impugnar o fundamento da decisão, então esse recurso não é admissível. Então, quando eu saio para atividade privada, essa vivência, esse conhecimento é algo relativamente raro aqui fora. Raro, relativamente raro. Você tem poucos advogados que você pode dizer que são especialistas nisso. Eu costumo dizer que, embora minha formação de base seja penal, que minha especialidade é Superior Tribunal de Justiça. E, eventualmente, Supremo Tribunal Federal. São advocacias bem peculiares. Então, eu consegui responder essa pergunta. O que é que eu posso oferecer para o meu cliente que o advogado XYZ não pode? Essa é a expertise em STJ. Em conhecer o tribunal, o feeling do tribunal. Quando é que meu processo vai ser julgado? Então, eu tenho como estimar isso pelo meu conhecimento de tribunal, olhando as datas de distribuição, olhando o ritmo do gabinete, a produtividade. Ó, seu processo deve ser julgado entre agosto e setembro. E normalmente eu acerto, porque eu sei como funciona um gabinete. Eu sei como funciona o tribunal. Então, a gente chega nesse nível de detalhamento. É por isso que hoje você se especializou Hoje nesses tribunais, na STJ, STF e no CNJ. CNJ também fui servidor de lá, né? Também CNJ, que é um órgão importantíssimo. Então, também é um órgão pouco conhecido. O STJ, se a gente for ver no mundo jurídico, é um ilustre desconhecido. Por quê? Porque poucos advogados realmente têm expertise naquilo. A gente vê muita gente que acha que o STJ é um tribunal de apelação, e não é. Então aí eu saí para para prestar esse tipo de serviço. Ô Fawaz, então você saiu do serviço público, entrou num escritório. Você foi um sócio, né? Sim. Um sócio desse escritório. E aí você passou um tempo lá e fez a sua transição para ter o seu escritório. Isso. Conta um pouquinho dessa trajetória aí. Eu fiquei 8 anos lá com o Gabriel Portela, e mais do que eu sócio, irmão. Uma pessoa que acho que é o maior coração que eu já conheci até hoje. E ali eu aprendi a advogar, podemos dizer assim. Porque, Rodrigo, a gente não aprende a advogar na faculdade. A gente não aprende a advogar no serviço público. A gente aprende a advogar advogando. Né? Perfeito. As peculiaridades da profissão e também nessa questão do empreendedorismo.
como é que eu crio uma carteira de clientes, como é que eu administro, como é que eu me torno uma referência, como é. Aproveitando só um gancho em relação ao que ele está falando, isso eu vejo uma dificuldade muito grande nos escritórios de advocacia. De você, na verdade, abre o escritório e não tem uma expertise de captação de clientes. A maioria dos advogados, eles não são comerciais, né? Eles não conseguem, na verdade, fazer uma carteira. Você fez uma colocação. Como é que eu crio uma carteira de clientes, né? Qual seria o primeiro passo? E eu vejo que é uma grande dificuldade hoje no escritório. Existem bons advogados, mas dentro do escritório, né? Fora, é difícil, né, Fauzi? Isso daí é uma coisa que o escritório do Gabriel já tinha uma carteira de clientes, né? E eu fui entendendo como é que se administrava aquilo. E é o seguinte, Arthur. Você precisa ser bom no que você faz. Você não precisa ganhar necessariamente a causa, porque o advogado ele faz uma atividade meio. Ele não está ali para ganhar a causa necessariamente. Ele está ali para defender os interesses do cliente, mas quem define é o Poder Judiciário. Mas o cliente reconhece quando você faz um bom trabalho, ainda que ele não ganhe a causa. Ele aperta a sua mão e ele diz, doutor, a gente não ganhou porque não tinha como ganhar. Mas ele entende o que está acontecendo. E no meu caso, eu costumo dizer que eu estou para a advocacia como um alfaiate está para a costura. Eu ofereço um serviço personalizado, né? O cliente que vem aqui, ele trata comigo. E ele sabe que sou eu que vou tratar o processo dele. Então é um escritório, podemos dizer, pequeno, porque faz esse... É um processo artesanal. Um processo artesanal, que se chama de escritório boutique, um escritório artesanal. E isso faz com que a gente vá conhecendo outras pessoas. Porque o processo chega aqui em Brasília e aí se começa a se procurar advogado. E quem é que vai procurar esse advogado? Normalmente é o advogado que trabalhou na origem. E você conhece o advogado Arthur, lá da Bahia, né? Então o Arthur sabe que eu sou a referência dele em Brasília. Depois eu conheço o advogado Rodrigo do Mato Grosso. E o Rodrigo manda os processos dele para mim. Os processos que estão chegando em Brasília. Então quando você cria uma rede de relacionamento e você presta um serviço que é demandado, você começa a criar isso. Eu costumo dizer que os meus clientes são os advogados de fora que tem processo vindo para Brasília. Eu não conheço 10% das pessoas para quem eu estou advogando. Eu sou apresentado como profissional que vai cuidar do processo em Brasília. E aí o parceiro lá apresenta minhas credenciais, eu formulo uma proposta, o cliente... Pode ser que eu nunca mais advogue para aquele cliente, mas eu vou advogar para outro cliente daquele advogado. Isso é um nicho, né? Vamos falar de empreendedor. Isso é um nicho, ou seja, seu nicho é STJ, STF e CNJ. É um nicho de mercado, vamos dizer assim, na área jurídica. Uhum. Mas isso exige uma expertise grande, né, Fauzi? Agora, Brasília é a capital, é onde os poderes estão aqui, né? É onde eu imagino que tem muito advogado, aonde se forma muito advogado todos os anos, porque precisa, né? Como você falou, pessoa de fora contrata alguém que está aqui, está do lado do tribunal, tem relação, tem acesso, né? O Fauzi é o embaixador de muitos advogados. É mais ou menos isso. Na sua opinião, está inflamado a carreira jurídica, a carreira de advogado? Rodrigo, eu tenho uma opinião muito diferente da maioria nesse aspecto. Para mim, não. Tem pouco advogado para bons, né? Talvez seja isso. E nós temos, não há como negar, e aí eu falo porque fui professor, nós temos, mexi com essa matéria-prima, nós temos o direito, né, dos tempos para cá, ele meio que virou uma moda porque se podia fazer concurso, né? E muita gente que não tinha vocação para aquilo acabou indo. Faz direito. Né? Faz direito. Já que estou aqui, vou terminar. Né? E não é um vocacionado. Não podemos fechar os olhos para o fato de que temos problemas na formação. Não é? E isso fez com que você tenha um grande volume de profissionais ingressando no mercado, mas pouco capacitados para o que é necessário fazer. O trabalho de um advogado, ele vai muito além de você simplesmente redigir uma petição. Né? Eu tenho aquelas pecinhas de xadrez aqui porque eu costumo dizer que é um jogo de xadrez. Advogar
é um jogo de xadrez. Né? Um alfaiate para fazer um terno desse não é qualquer um que sabe mexer na máquina de costura que faz. Né? Então, quando as pessoas reclamam, a OAB tem que se posicionar contra o curso de tecnólogo jurídico, porque vai tomar o espaço de advogado, eu vejo isso com outros olhos. Alguém que faz um curso técnico de tecnólogo para fazer atividade meio jamais vai tomar o lugar de um advogado, de um estrategista, de um pensador do direito. O advogado é isso. O advogado, eu tive um professor, Pablo Stolze, um grande professor, que ele dizia, ele é juiz, mas ele diz isso, o advogado é o cavaleiro do direito. Ao fim e ao cabo, você tem duas partes litigando com os advogados, cada uma com o seu, e o juiz vai definir qual é a tese que é aplicável àquele caso. Quem formula as teses é o advogado. O judiciário chancela o judiciário, mas é o advogado que leva. O advogado é o pensador. Agora imagina uma coisa. A gente acha que advogado é só quando você está naquela cadeira que ele está trabalhando. Qualquer lugar que ele está até dormindo, até quando você coloca a cabeça no travesseiro, você está pensando na causa do cliente. Não tenha dúvida. Entendeu? Não tem como não pensar. Né? Eu estou tomando banho, daqui a pouco quando eu olho... Eureka! Eureka, já sei como é que eu vou levantar a violação desse artigo de lei federal. Né? Eu estou no carro, aí daqui a pouco vem a voz do Brasil. O ministro tal do Superior Tribunal de Justiça decidiu. Opa! Então é por aqui que eu vou. Isso muito me interessa. Ô Fawaz, agora falando um pouco do momento atual jurídico no país, né? Essa tal de insegurança jurídica que tanto se comenta aí nos assuntos de roda, tanto na mídia e coisa do tipo. Estão aplicando mal o direito? A Constituição? É uma boa pergunta. Olha, eu tô muito entrevistador, né? É uma excelente pergunta. É o cabrinho esse cara. Ele não chega. Direito é ciência social. O direito, ele está a reboque dos anseios sociais. Então, o direito surge depois que surge a necessidade de regular determinada coisa. Primeiro você sente a necessidade de definir como... Né? Depois é que você vai ver como é que você faz isso. E a sociedade, ela não é fossilizada. Ela evolui. Então, tem um pensador do direito constitucional que diz que... O que é uma Constituição? Uma Constituição não é tinta no papel. Tanto quanto a sua foto 3x4 não é você. Então, La Salle ele diz que uma Constituição é a soma dos fatores reais de poder. Opa, anota aí, você que é do direito, está estudando num determinado momento histórico. Isso aqui é uma e essas forças, elas se posicionam periodicamente, se reposicionam. E você tem que acompanhar isso com o direito. Então hoje não cabe mais você dizer, como está escrito na Constituição, que a família é o homem e a mulher. Eu vou então fechar os olhos para essa realidade porque aquilo está escrito. Não. É a mutação constitucional que o Supremo Tribunal Federal faz. Mas você acha que isso acontece porque o Congresso Nacional acaba não assumindo seu papel na velocidade de fazer a lei no tempo certo? Em parte, sim. Existe a mutação constitucional que é inerente ao próprio Supremo Tribunal Federal, mas existem outras questões, como você colocou. Eu sou muito resistente a determinadas alterações. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente que o crime de homofobia era equiparada ao racismo. Eu acho que é extremamente relevante que se discuta isso. Eu acho que é extremamente relevante se tratar essa matéria, mas não no Supremo Tribunal Federal. Mas o Congresso Nacional se omitiu. Não decidir é uma decisão. Os eleitos estão ali. Foi uma escolha. Uma escolha. Os eleitos estão ali para definir o que é que a sociedade quer. A questão da união estável foi uma missão do Congresso. Foi isso? O Supremo vai e assume. Então, não, mas espera aí, eu tenho que proteger
esse bem jurídico, concordo, mas isso tem que ser feito no parlamento. Claro. Né? E aí, como o Supremo Tribunal Federal foi assumindo esse protagonismo, eu entendo que desequilibrou, né, os poderes. E você vê isso, você percebe isso quando a gente que mora aqui em Brasília, às vezes você vai passando pela Praça dos Três Poderes, você vê uma manifestação mais na frente do Supremo do que na frente do Congresso. Exatamente. Isso é um sintoma de que as pessoas desistiram de pressionar o Congresso porque viram que o Supremo resolve mais rápido. E aí o Supremo acaba virando uma cada política também. Acaba virando legislador positivo. Com a melhor das intenções. Que seja, com a melhor das intenções. Mas isso desequilibra nosso sistema, penso eu. Só pegando essa chave aí, eu canso de ver matérias super polêmicas. Trabalhei 12 anos na Câmara dos Deputados e eu já vi grandes debates, matérias super polêmicas na Câmara, o Fawaz. E que quando a oposição perde, né, ou quando alguém não tem interesse em aprovar determinada matéria, ele fala o seguinte: vou recorrer ao Supremo. Ou seja, eles recorrem ao Supremo dizendo que essa matéria ela é inconstitucional, né, e acaba trazendo o Supremo para junto, né, aí politiza o próprio Supremo. Né? O ministro Aires Brito, ele diz que a chave de ignição do Poder Judiciário não está com o Poder Judiciário. Né? Isso daí, o Poder Judiciário tem que ser provocado. E ele vem sendo cada vez mais provocado. O Supremo tem uma jurisprudência muito forte de não se intrometer nas questões interna corporis do Legislativo. Mas isso está cada vez mais ficando para trás e o Supremo tem cada vez mais assumido esse papel de arbitrar essas discussões que são próprias do debate político. E aí eu faço uma crítica aos parlamentares porque eles esquecem uma coisa, ou parecem esquecer. O chicote muda de mão. Quem é oposição hoje vai ser governo amanhã. Acabamos de ver uma mudança aí de... Inverteu, né? Quem era governo virou oposição, quem é oposição virou governo. Exatamente. E agora? Agora vai querer que o Supremo fique arbitrando? Você vence na Câmara e você vai levar para o Supremo decidir? Aqui, uma coisa tem que ser decidida no Legislativo. Isso é um assunto que é muito em voga, né? Está muito em voga, né? Essas relações, né? Aí dos três poderes. E a gente vê que, ao meu ver, tá? Que eu não sou da área jurídica, enfim, estou aqui aprendendo com o professor, mas cada vez o Supremo está tendo um protagonismo, cada vez ele tem mais trabalho, tá de repente pegando matérias que não competem a ele, às vezes ficando uma pessoa só, aí sem citar nomes, ou dando uma canetada, ou assumindo aquilo ali, não, pode deixar que eu resolvo e numa canetada, ao invés de um colegiado, ao invés de ouvir, né, de ter voz, aí eu estou falando do povo, ou na Câmara, enfim, eu não entendo muito essas relações, mas o que dá para a gente de fora perceber é que a coisa está um pouco desequilibrada. E alguns estão tomando um protagonismo, uma coisa que era para ser decidida mais no coletivo, e acabam tomando, sendo... Não sei se eu consegui explicar um pouco da dúvida, né, que eu tenho. E assim, onde vai parar e como a gente pode botar as coisas a níveis normais, né? Os ministros do Supremo, de modo geral, o ministro Lewandowski cita isso com alguma frequência, o colegiado está sempre acima do individual. O Supremo ele é composto por 11 ministros porque se entende que uma decisão tem que ser debatida. Excepcionalmente, por questões práticas, a legislação permite que um ministro, de forma provisória, a princípio provisória, decida a matéria. Mas a exceção já não está virando uma regra? Sim. Quando eu era servidor do STJ e do CNJ, eu percebia isso. Né? As decisões monocráticas têm cada vez mais... Decisões monocráticas. Essa é a palavra. Elas têm sido cada vez mais utilizadas. E sob o argumento de que o colegiado está sobrecarregado, sobre o argumento de que a matéria já é amplamente decidida, eu acho que tem que ser racionalizado. Se você tem uma matéria que o Supremo já jogou várias e várias vezes, você não precisa levar aquilo para o colegiado de novo. Mas são essas hipóteses. E não algo que chegou e eu procuro enquadrar nessa hipótese para que aquilo seja resolvido por uma decisão
monocrática. Existe um movimento aí já querendo restringir a eficácia das liminares concedidas pelos ministros, desde que ela não poderá perdurar por muito tempo, ou até para vedar a decisão monocrática em determinados tipos de processos. Você veja só, Rodrigo, uma emenda constitucional, ela precisa de 2/3 da Câmara, 2/3 do Senado em 2 turnos de votação. A Câmara tem 513 parlamentares, o Senado tem 81, né? E aquilo vai para vai para a mesa, que é a emenda constitucional, a mesa do Congresso Nacional promulga a emenda constitucional e um ministro do Supremo Tribunal Federal pode suspender a vigência daquilo. Até quando? Até quando for decidido pelo colegiado. Mas isso não gera aí uma certa insegurança jurídica no país, em termos de investidores lá de fora, pessoas que acreditam ainda no país, ter essa visão de que as coisas estão sendo decididas assim de forma, não vou dizer equivocadas, mas sempre buscando a brecha para eu ir lá monocraticamente e assinar. A democracia não tem soberanos, né? A gente não pode admitir que alguém possa, por mais que sejam nobres os motivos, por mais que entenda que aquilo tem que ser feito, a gente não pode permitir que isso fique, né, na mão de um soberano ou 2 ou 3. E eu acho que sim, que o fato da gente não saber... Aí você veja, a composição do Supremo muda periodicamente. Hoje tem o ministro Rodrigo, amanhã tem o ministro Arthur, depois da manhã tem o ministro Fawaz. Você pensa de um jeito, ele pensa de outro, eu penso de outro. Essa é a importância do colegiado. Se eu elevo a posição, se eu concentro o poder numa caneta, se a caneta mudou de dono, mudou tudo. Aí que vem segurança. Essa decisão monocrática, muitas vezes, quando é um assunto muito polêmico e gera algum tipo de insatisfação popular e dá muita mídia, vamos dizer assim, acaba indo para o colegiado a matéria. Não é uma coisa que tem acontecido. Geralmente vai para a primeira turma, segunda turma, e aí se decide ou se apoia ou não, entendeu? E a maioria das vezes o colegiado ele vota a favor, segue a decisão monocrática. Não é verdade isso? Eu vou lhe dar um exemplo. O ministro Alexandre de Moraes agora, nessas decisões que ele tomou recentemente, decisões que tiveram muita repercussão, ele levou imediatamente ao colegiado. Isso aqui não vai fritar. Mas vou segurar essa bucha sozinho, né? É mais ou menos isso. Existem outros exemplos. Existem outros exemplos. Pensa que isso é cerveja? Bojo. Misericórdia. Existem outros exemplos de decisões que perduraram por muito tempo. Por exemplo, o Código de Processo Penal foi alterado para instituir uma série de mudanças, dentre elas o juiz de garantias. Um juiz que vai analisar a prova durante a investigação. Você separa a investigação do processo. Um juiz fica com a investigação, outro fica com o processo. Isso foi uma alteração do Código de Processo Penal. Veio a liminar do Supremo suspendendo isso. Acho que já tem o quê? Uns 2 ou 3 anos. E não foi para o plenário. Está suspenso. Não se implementou o juiz de garantias porque o ministro do Supremo suspendeu. Vai levar para o plenário quando? Não sei. É uma matéria relevante para o país? Relevantíssima. Passou pela Câmara, passou pelo Senado, passou pela Presidência da República. Nós tivemos aí... Todos os votos da nação brasileira estavam representados na elaboração dessa lei. Na Câmara estão todos os votos. No Senado, majoritário. Presidência, majoritário. Então, todos os votos estão ali representados. Entenderam que aquilo era certo. E aí a caneta de um ministro do Supremo, não, peraí, não é bem assim. Não é bem assim. É isso que é isso que... Não, aí não gera apenas uma insegurança jurídica, gera uma insegurança democrática, né? Porque o parlamento, ele é soberano também, né? Vox Populi e Vox Dei, né? Exatamente. O Fawaz, agora, um assunto que eu gosto, até a gente estava conversando, Lava Jato. Eu sei que você atuou, Ainda atua. Lava Jato não acabou. Foi o primeiro processo você atuou, né? O primeiro processo da Lava Jato. Não imaginava que ia dar uma coisa tão gigantesca no país, né? Como é que você vê aí
Como é que foi isso e tá perdurando até hoje, né? Você ainda atua até hoje. Eu tô na Lava Jato desde o dia 1 da Lava Jato. É só para tirar fora mesmo do freezer. Só para deixar fora. Eu tô na Lava Jato desde o dia 1 da Lava Jato. Como eu falei, no dia 14 de fevereiro de 2014, eu assinei minha exoneração. E em março, eu já advogado, estourou a Lava Jato. Olha só. O primeiro cliente entrou no escritório 2 dias depois da primeira operação. E a gente realmente, Rodrigo, eu particularmente, eu não tinha dimensão do que aquilo se tornaria. Tem uma curiosidade, rapidinho cortando fala, uma curiosidade de como surgiu a Lava Jato. Você sabe como é que surgiu? Aí, como é que aconteceu? Foi uma apreensão que aconteceu no Paraná, em Foz do Iguaçu. E que fez uma ligação com um possível esquema de lavagem de dinheiro aqui em Brasília, no posto da Torre. Por isso que chama Operação Lava Jato, porque tem um Lava Jato ali. Não, tem uma lavanderia, não tem Lava Jato. Tinha um Lava Jato. Tinha, né? Tinha. Eu até achava estranho, não tem Lava Jato, aqui tem uma lavanderia. Depois se acusou o dono do Lava Jato, o dono do posto, na verdade, né, de estar no esquema de lavagem de dinheiro, e aquilo foi puxando. Quebraram o sigilo telefônico e tinha ligação com alguns parlamentares, não é isso? E aí depois veio uma ligação por causa de um cheque para compra de um carro do Alberto Youssef. E aí entrou-se na história de um diretor da Petrobras. O diretor da Petrobras tinha a sustentação política de um partido, de outro partido, e aí ele foi delator, e ele delatou que havia uma repartição de valores, enfim. Mas quando eu entrei na Lava Jato, não tinha essa dimensão, não tinha. Né? Avaliei ali os riscos do cliente, vi o que é que podia acontecer, o que é que não podia acontecer. Mas desde o primeiro dia, a gente é treinado para isso, né, Arthur? Para ver onde é que as coisas estão erradas, onde é que... Aquilo já não me parecia muito alinhado com os direitos e garantias fundamentais. E à medida em que aquilo foi se avolumando, eu fui percebendo onde é que eu estava metido, né? E quando eu fui ver, eu estava lá na frente da segunda turma do Supremo. E toda a mídia, né, apoiou muito esse processo da Lava Jato. Eu queria até que você fizesse uma análise do papel da mídia nessa operação e também o papel do Ministério Público. Que aí eu vou tocar em entidades, né, em órgãos que foram assim fundamentais para promover tudo isso, entendeu? Porque eu vejo que o parlamento foi completamente acuado e também os tribunais ficaram acuados. Advogado, então... Apanhamos muito. Exatamente. Olha, eu adiro ao pensamento de que a imprensa é a sentinela da democracia. A existência de uma imprensa livre é um dos pressupostos da democracia. Então não serei eu a atacar o trabalho da imprensa. Isso não me impede de criticar quando eu acho que eu devo. Claro. Eu jamais gostaria... É melhor uma imprensa ruim do que imprensa nenhuma. E eu acho que a nossa imprensa, ela não teve muito compromisso. Em que sentido? A imprensa, em tese, o interesse dela é informar. Mas chegamos ao ponto de que a coisa virou meio que uma caça a cliques, caça por furo de reportagem, isso e aquilo. E aí eu acho que a imprensa começou a pintar com tintas mais fortes as coisas e não se preocupar com a verdade. Podemos até discutir o que é verdade. Enfim, ninguém vai chegar a uma conclusão. É aquela imprensa investigativa, né, que anteriormente tinha alguma coisa desse tipo, e hoje com as mídias sociais, quem escreve se tem muito seguidor, ali já começa a virar uma verdade. E a mídia, eu acho que ela, em certo ponto, e não como inocente, ela foi usada com interesses escusos.
ela foi retroalimentada. Eu jogo uma coisa aqui em off, isso vai para a imprensa e eu atuo com base no que saiu da imprensa. A imprensa, na minha ótica, se colocou nesse papel. Eu, como advogado da Lava Jato, pouquíssimas vezes alguém me ligou para me dizer assim: doutor, o senhor pode falar sobre isso? Fui procurado por alguns jornalistas de respeito, mas não era regra. Não era regra. Inclusive eu me chateei com a moça, não vou citar nome, claro, mas de um veículo grande de imprensa, que me procurou, eu dei a minha versão e ela publicou o que ela quis sem a minha versão. Por quê? Porque se ela publicasse a minha versão, se ela levasse em consideração a minha versão, ela não ia poder publicar a matéria. Porque o que eu tinha esvaziou a matéria dela. Se vocês quiserem, depois eu posso detalhar para vocês terem ideia do que aqui foi isso, o tipo de coisa que acontecia, né? Então, ela não tinha interesse na apuração. Ela não tinha interesse na apuração. Me procurou por quê? Acho que é manual de jornalismo, né? Procurar outra parte e tal. Era uma coisa muito delicada. E acho que ela não podia publicar aquilo sem ter me procurado. E eu depois mandei uma mensagem para ela. Falei: olha, você tomou meu tempo à toa. Você sabe que não foi isso. Até parafraseando, né? Eu acho que acabou virando uma onda, né? Essa questão da Lava Jato. As pessoas, na verdade, você falando que era retroalimentada a mídia, né? A imprensa, né? Uhum. Porque a população, a sociedade também absorveu isso e criou um sentimento, aí vale a mídia, vale alguns até promotores de justiça, acaba sendo como se fosse, na verdade, um momento onde felizmente, né, até que enfim o Brasil está sendo passado a limpo, né? Chegou a ter, né, esse sentimento, né, de que a coisa estava mexendo com peixe grande, com pessoas de alta cúpula do governo, e estava, na verdade, estremecendo a República. E aí veio todo esse sentimento, né? Então, isso contribuiu muito para as arbitrariedades, não é isso? Não tenha dúvida. O Poder Judiciário, embora seja um poder não eleito, e não é eleito por uma razão muito importante, porque ele tem a função de ser contra-majoritário. O Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula, é a última trincheira da cidadania. Ele tem que ter a independência, ele tem que ter essa função de ser a voz que se levanta em favor das liberdades individuais quando ninguém mais valoriza elas. Só que não se pode negar que o judiciário tem um viés político também. Foi publicada uma matéria, né, eu vou falar porque é público, que um ministro do Supremo teriam ouvido uma conversa dele, ele dizendo que em determinada situação o Supremo votou com a faca no pescoço. Não estou aqui valorando, ele disse que o Supremo votou, ele não disse que ele votou, enfim. Mas ele, né, como foi noticiado, ele era um integrante do tribunal e ele sentiu isso, que o tribunal estava acuado. Pressionado, né? Outro fato que é público, que não tem porque a gente não tratar, o presidente Lula foi grampeado dizendo o Supremo Tribunal Federal se acovardou. Foi isso. Né? E eu tendo a concordar com ele que em determinadas circunstâncias, sim, isso aconteceu. O Supremo, não sei, o Supremo não exerceu, na minha ótica, o seu papel contra-majoritário. Deu uma de Pilatos, lavou as mãos. Lavou as mãos. Quando o Supremo devia ser aquele que bate na mesa e diz: opa, peraí. E você vê, Arthur, que interessante como as coisas são voláteis, né? Em determinado ponto, juiz bom era o juiz que prendia. Pessoas que batiam palmas para juízes que prendem, agora estão vaiando os juízes que prendem. Agora o juiz que prende não é mais bom? Agora você não gosta mais do juiz que prende? Agora você gosta de um juiz que seja liberal, de um juiz que olha a lei com bons olhos? Mas aí a gente eu vou tocar num assunto que eu não entendo, tá? Não, mas eu, como leigo, eu vejo o Supremo, ele abre uma investigação
ele mesmo toca a investigação, ele mesmo pune, ele manda prender. Então, assim, né, qual que é o papel, né? Ele tem esse, né? É uma crítica muito forte que eu faço a determinadas atuações do Supremo. Se justifica isso dizendo que, como determinado fato aconteceu nas dependências do Supremo, o Supremo pode determinar a instauração de inquérito. Mas é o Supremo que vai presidir esse inquérito? Ele é o mesmo réu e ele mesmo que... Na Constituição, o artigo 102 diz qual é a competência do Supremo. E na competência do Supremo, isso é uma coisa que pouca gente se dá conta, não está de julgar os crimes praticados contra seus integrantes. O Supremo tem a competência para julgar os seus ministros, mas não quem pratica um crime contra eles. Olha aí. E esse inquérito... E mais, muito embora a função de acusar e de julgar elas sejam separadas, o Supremo Tribunal Federal abandonou a jurisprudência muito antiga que ele tinha, de que quando o acusador, no caso, o Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República, requisitava o arquivamento do inquérito, não cabia ao Judiciário discordar. Nesse caso, a então Procuradora-Geral da República oficiou pelo arquivamento do inquérito, o Supremo não acolheu. Ou seja, o acusador dizendo, olha, não estou vendo o crime aqui. E o Supremo disse, não, mas vai prosseguir o inquérito. Mas então, o acusador fala que não está vendo o crime. E o julgador diz que está vendo o crime. Até porque o papel do acusador, muitas vezes, é ver crime onde não há crime. E você veja que coisa interessante. O Supremo Tribunal Federal, por outro lado, isso ficou claro na questão de ordem na PN 937, Ação Penal 937, restringiu o foro por prerrogativa de função. Porque alguns entendem que aquilo incentiva a impunidade. Então vamos restringir. Não, os deputados, os parlamentares só têm direito ao foro por prerrogativa de função quando o fato ocorrer no mandato e em razão do mandato. Tudo mais desce para a primeira instância. Então, se o deputado Arthur for acusado de, sei lá, correu o risco de ser condenado no Supremo Tribunal Federal, ele pode renunciar ao mandato e voltar para a primeira instância. Não precisa mais. Por exemplo, se o fato não tiver... foi pego numa blitz, bebendo. Pronto. O Supremo vai dizer, não, isso aqui não tem nada a ver com o exercício do mandato, quem vai julgar é o juiz de primeiro grau. Ou seja, o Supremo, por um lado, vem restringindo o foro por prerrogativa de função. Do outro lado, ele está colocando na jurisdição do Supremo gente que não tem prerrogativa de função. O sujeito é acusado de praticar um crime contra o ministro do Supremo. Onde é que está escrito que ele vai ser julgado pelo Supremo? Não, mas agora vai. Agora eu quero que... Ou seja, a gente não entende. Eu tenho um amigo que é professor de Direito Processual Penal, que ele diz assim, eu tô me vendo em apuros porque o aluno me pergunta e eu digo, eu não vou comentar porque eu só comento o que eu entendo. O que eu não entendo, eu não tenho como comentar. Então, de um lado você diz, não, foro por prerrogativa de função... restrito. Por outro lado, não. Pega aqui todo mundo, prendeu em flagrante 2.000 pessoas, todo mundo com foro do Supremo? Porque o inquérito... Mas engraçado, Fauzi, que existem parlamentares, né, que não... porque a sociedade muitas vezes enxerga o foro privilegiado como se fosse uma grande vantagem para o parlamentar. E às vezes não. E tem muitos parlamentares que preferem não ter foro privilegiado, entendeu? Até porque o processo corre mais rápido, né? Eu vou dar um exemplo de um grande advogado, talvez dos maiores que o Brasil já viu, Márcio Tomás Bastos, que atuou lá no Mensalão, e a tese dele era que aquilo tinha que descer para a primeira instância, não queria que ficasse no Supremo. O Supremo disse o quê? Não, vai ficar. Vai ficar. Então, na verdade, Arthur, eu acho que isso é um grande tiro no pé. Porque autoridade tem que ser julgada por autoridade. Você pegar, imagine você, um juiz recém-concursado, jovem, lá na cidade do interior do Nordeste, tendo que julgar um senador da República, cheio de conexões políticas. Esse juiz vai aguentar essa pressão? Exatamente, esse é um detalhe. E o órgão acusador vai aguentar essa pressão? Tivemos um fato aqui recentemente, que um juiz federal determinou a apreensão de maletas da segurança do Senado. O então presidente do Senado disse, e aqui, onde é que nós estamos? Um juizeco mandando uma ordem para o Senado e a ordem não foi cumprida.
E se fosse um ministro do Supremo determinando? É por isso que existe foro por prerrogativa de função, é uma contingência do equilíbrio de forças. Então isso não é tão vantagem para um parlamentar, né? Arthur, Aí você vê, para falar. o advogado, quando o processo está no Supremo, ele vai pedir para colocar na primeira instância. Quando está na primeira instância, ele vai pedir para colocar no Supremo. Exatamente. Isso aconteceu várias vezes. Eu lembro que no processo da Lava Jato, quando foi condenar acho que o Zé Genuíno, e aí parece que foi o Joaquim Barbosa, que na verdade o advogado alegou assim, não, mas ele não é mais deputado, então o processo volta para a primeira instância. Ele falou, não, ele cometeu o crime, ele era deputado, então mantém no Supremo. Né? Olha só. Entendeu? O Ronaldo Cunha Lima. Exatamente. Esse é o exemplo que é típico. Ronaldo Cunha Lima acusado de tentar matar o Tarcísio Buriti. Lá na Paraíba. Ele estava em vias de ser julgado pelo Supremo, renunciou ao mandato. O processo voltar ao Supremo, até mudou a jurisprudência por conta disso daí. Então quer dizer que é bom assim? O foro por prerrogativa de função? Que o diga os deputados que foram condenados pelo Supremo na época do mensalão. O foro por prerrogativa de função gera impunidade. Gera? Nós tivemos parlamentares no mandato condenados, perderam o mandato por decisão do Supremo, foram presos no mandato. E a impunidade? Eu acho interessante um membro da Suprema Corte dizer que o fato do processo ficar no tribunal dele gera impunidade. Você é membro do tribunal? Você é relator de várias ações? Você dirige o processo? Você está sobrecarregado? Ok, então vamos discutir aqui como é que fica a história do papagaio, a briga do papagaio do vizinho. Mas não as ações penais. Até acho, Arthur, que a gente pode repensar isso, o Supremo não ficar com o julgamento de todos os parlamentares. A mesa diretora, o presidente da República, né? Os seus ministros, bota os parlamentares para o Superior Tribunal de Justiça. Vamos pensar nisso, que tem 10 ministros na área penal? Mas dizer que o foro por prerrogativa de função por si gera impunidade, eu decididamente não concordo com isso, não. Exatamente. Ô Fawaz, o Supremo não julga, às vezes dá a sensação de que ele julga algumas coisas tão pequenas que um juiz ou coisa de uma vara menor poderia estar se ocupando disso, né? Tem isso, joga na mídia, às vezes eles estão tratando sobre, sei lá, agora não me vem na cabeça, mas coisas tão... Briga de vizinho. Essa história do papagaio chegou no Supremo, realmente. Isso você não foi... Não, chegou no Supremo, a história de duas pessoas... Verídica. É verídico, chegou no Supremo. Então, foi isso. Mas Por que isso tem que ser feito lá em cima? Eu fico bobo, é a engenharia do advogado de incluir matéria constitucional numa briga dessa. Porque o que justifica ir para o Supremo é, na verdade, a quebra... Mas a nossa Constituição, ela diz, por exemplo, que o Colégio Pedro II vai permanecer na órbita federal. A nossa Constituição diz que o professor tem que entrar na sala de aula e fazer a chamada dos alunos. Está escrito na Constituição. É uma Constituição muito analítica, então tudo vai bater. Não está escrito, o papagaio não está, mas né, o que você procurar tem na Constituição. Isso é. Agora, eu acho que sim, mas eu acho que isso decorre, Rodrigo, de uma falta de credibilidade das instituições. Porque você perde no primeiro grau, você não se conforma. Porque você não acredita naquele juiz. É o recorrer até a última instância. Você vai para o tribunal e você não se conforma, você recorre, porque você não confia naquele tribunal. Você vai para a STJ, você não se conforma e você recorre para o Supremo. Se você tivesse instituições com mais credibilidade, isso não seria... Legal. Na minha ótica, não seria dessa forma. Eu também entendo assim. E o Supremo essa semana acabou de dizer uma coisa. Olha, mesmo matérias transitadas em julgado, em matéria tributária, Arthur conseguiu uma decisão de que ele não precisa pagar um tributo. Ok, decisão lá do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Transitou em julgado. O trânsito em julgado é quase sagrado no direito. O Supremo disse, olha, mas se depois eu decidir diferente, aquele trânsito em julgado não vale mais. Ou seja,
Por que a Fazenda Nacional, por que a União vai se conformar com isso se ela sabe que o Supremo pode desconstituir essa coisa julgada? Então são coisas como essa que eu acho que vai minando a credibilidade das instituições. Outra coisa, então, Rodrigo. Mas assim, só para entender, você acha então que se alguém, um réu, ele entra com recurso numa instância superior, descredibiliza a instância inferior? É o contrário. Ele entra com recurso porque ele não acredita no julgamento de piso. Ele entra com recurso na instância extraordinária, STJ, STF, porque ele não acredita no tribunal dele. Então, tu acha que isso descredibiliza a justiça, no caso? Não, eu acho que são outras coisas que desacreditam o judiciário. Tipo o judiciário o corte. Não. Tipo o judiciário ser o poder, na minha ótica também, menos permeável à população. As pessoas sabem quem é o presidente da República, sabem quem o deputado que votou. Ah, mas o povo sabe os 11 ministros do Supremo. Sim, mas o que é que o ministro do Supremo faz? O que é que ele faz? Por que o Supremo é importante para mim? O que é que o Tribunal de Justiça faz? Por que ele é importante para mim? Legal isso. Hein? Eu acho que o judiciário se comunica mal. O judiciário se comunica mal. Então existem coisas hoje que nós temos direito porque o judiciário aqui disse que nós temos direito. E o judiciário não explora isso. Então as pessoas não entendem o judiciário. Então fica o advogado, né, ali traduzindo para o cliente. Se o judiciário, na minha ótica, se comunicasse melhor, né, eu acho que isso poderia mudar. Agora você falou um assunto interessante, né? Ano de Copa do Mundo que passou, as pessoas sabiam a escalação do Supremo, mas não sabiam a escalação do Brasil, né? Porque estão no holofote, estão na mídia, estão o tempo inteiro se expondo, né? E aí a comunicação tá falha, né? Está impensável, né? Eu acho que talvez eles não possam estão com uma segurança tão reforçada, alguns deles, que ele não pode ir jantar com a esposa num lugar, ou estarem num avião, ou estarem transitando normalmente, né? Coisas que é impensável em ministros do STJ, né? Talvez. Então, porque não são conhecidos, né? Então, é isso. Né? Menos conhecidos, né? E porque também não tem assim, tanta importância dentro de um cenário, não que não tenha, mas comparando com o Supremo... Ou porque se comunica mal e as pessoas não sabem efetivamente a importância do STJ. Se comunica mal por quê? Por causa de égua? Não. Eu acho que é porque não existe essa cultura de se comunicar bem. Né? Você vê, por exemplo, o governo federal divulgando suas ações. Né? O parlamento, o deputado vai lá na base e divulga o que é que ele fez, levou ambulância, isso e aquilo. Por que o judiciário não pode divulgar o que é que ele faz em prol da nação? Eu não estou dizendo aqui, claro, você pegar o processo em curso e dizer assim, não, mas nós julgamos inconstitucional a lei que reduzia o benefício previdenciário assim assado. Se o seu benefício previdenciário hoje pode ser revisado é porque o Supremo Tribunal Federal... E por que não fazem? Eu acho que talvez pelas circunstâncias do judiciário não ser um poder eleito, talvez não se tenha essa cultura. Me parece que pode ser por aí. Eu tive uma experiência muito boa de judiciário quando eu estive no CNJ, né, que a gente transitou, eu inspecionei 17 tribunais. E a gente via que o judiciário é um poder muito encastelado. O judiciário é um poder muito encastelado. Né? Uma pessoa, você trabalhou na Câmara, uma pessoa vai lá e fala, você entra na Câmara, a Câmara é uma festa, né? Você chega lá na entrada da Câmara, tem tudo. Tem índio, tem empresário, tem quilombola, tem vendedor. A casa do povo. É a casa do povo, né? E para entrar no Supremo? Não entra. Embora seja possível. Você sabe que na época do CQC, que estava no auge, eu cheguei para o Danilo Gentili e brinquei com ele. Vai, por que você não vai lá pro Supremo? Ele falou, lá é difícil entrar, eu não deixo não. Para fazer o que o CQC fez. Né? E não é a Casa do Povo? A Câmara? Não, digo o Supremo. Não. A Câmara é a Casa do Povo. A Câmara eu sei. Não, aí é uma provocação. Sim. É a função... Até onde vai essa... O Supremo, é aquilo que eu disse, ele tem a função de ser contra-majoritário. O ministro Marco Aurélio era presidente do Supremo e fizeram uma pergunta a ele, ministro, veio uma pesquisa aqui dizendo que 48% das pessoas
não confio no judiciário, não gosto do judiciário, tem problemas, enfim. E ele disse, e o que é que você acha desse número? Eu acho ótimo. Como assim você acha ótimo? Bom, se entra com uma ação, duas pessoas vão litigando com a outra, ou uma vai perder, ou as duas vão perder alguma coisa. Então quem perde nunca pode estar feliz com o judiciário. Então, 50% é o número. Se só 48% não gostam, tá certo, né? Faz sentido o raciocínio, né? E eu acho que, além disso, né, o judiciário ser o sujeito que vai tirar o ponche da festa, né? Ele se comunica mal. Ele se comunica mal. Então... E vai ter trabalho aí, né? Agora, daqui pra frente, né? As coisas... Você sabe de uma coisa? Eu vejo assim, os papéis, acho que ano passado, no retrasado, acho que durante um tempo, os papéis ficaram confusos. Eu vi, na verdade, o executivo entrando em áreas que não deveria entrar. Eu vi o legislativo também fazer isso com frequência. O Supremo, até a Procuradoria, até a Advocacia Geral da União, né, se meteu em matéria que ela não tinha que se envolver. E aí eu vejo uma confusão. TCU. Coisa assim que nem eu sabia que o TCU... Tá tudo muito confuso. Eu te pergunto, essa bagunça que virou, isso se deve a quê? Quem é o maior responsável por isso? Você acha que é a Câmara? Existe muita confusão. O presidente da República, ele indica o Procurador-Geral da República e vai investigá-lo, né? Se acontecer alguma coisa. Ele pode acusar ou não o presidente quando o Congresso manda alguma matéria para a Procuradoria. Em alguma situação que aconteceu, por exemplo, com a CPI. Né? E aí o procurador foi lá e arquivou o processo. Não enviou para ser investigado. Então, assim, eu acho que os papéis, né, existe muita intromissão e, ao mesmo tempo, muita omissão. Né? E os papéis, na verdade, ficaram trocados, completamente invertidos. Eu te pergunto, se deve muito a quê? Porque vivemos numa democracia e cada um tem o seu papel, né, para exercer. Veja, Arthur, a gente hoje vive um momento que a gente acha que o Supremo manda mais do que todo mundo. Porque tudo bate lá, o ministro dá uma assinatura e acabou. Eu acho que isso se deve a quem exerce os outros poderes. Eu vou dizer um fato que também é de... Eu advoguei num caso, uma ação de improbidade administrativa. Eu era advogado de uma gestora aqui da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Ela estava sendo acusada de improbidade porque ela adquiriu um tratamento X para fibrilação atrial. Né? Existia um método e ela veio e contratou um método reconhecidamente superior, com tempo de recuperação menor, custo menor, enfim. Aí ela foi acusada pelo Ministério Público de improbidade administrativa porque não tinha que contratar aquele tipo de tratamento, não. E essa moça, uma servidora de carreira, entrou aqui no escritório apavorada. Apavorada. Com os bens todos bloqueados. E ela disse, doutor, estou pedindo exoneração hoje. Eu falei, não peça. Não peça. Não peça. Mas eu não fiz nada, tá tudo bloqueado meu e tal. Não peça que pior. Não peça. Onde é que eu estou querendo chegar? Isso foi o resultado do processo. Ganhamos o processo. Aqui no TJ. O juiz condenou ela. Uma decisão, posso dizer, absurda. E o TJ reformou a decisão. Porque o que é que o desembargador disse? A Câmara disse. Olha, definir qual é o tratamento, o melhor tratamento, dentro da razoabilidade, é decisão do gestor. O gestor não é obrigado a contratar o tratamento mais barato. Se ele percebe outras vantagens, e no fim das contas era mais barato porque não tinha tempo de internação depois do procedimento. Enquanto nesse procedimento já tinha que ficar 2 dias na UTI, aquele ia para casa no mesmo dia. Terminava que era mais barato. Mas o custo unitário do tratamento era maior nesse. E o Ministério Público fez um carnaval porque ele entendia que o melhor método era aquele. E o Judiciário disse, não, isso não é atribuição do Ministério Público nem do Judiciário. Teve desvio de recurso? Não.
Teve problema com o procedimento de licitação? Não. A questão foi a escolha do tratamento. Tivemos outro caso aqui com o governador Ibanez. O Ministério Público do Trabalho mandou lacrar o galpão que fazia a mistura do fumacê. Ah, porque pode ter um... Ele disse, não, governador, sou eu, não vou deixar a população morrer de dengue. E mandou deslacrar o depósito. O Ministério Público tem que fazer um controle a posteriori. O gestor decidiu, o gestor fez, vamos lá analisar. Está errado? Está errado. Opa, improbidade. Opa, quero que anule a licitação. Mas jamais ele dizer, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Porque senão senta na cadeira do eleito. É um julgamento, né? Senta na cadeira de quem se elegeu. Exatamente. E aí os prefeitos, de modo geral, Arthur talvez possa falar com mais propriedade, porque trabalhou na Câmara e recebeu muito prefeito, o prefeito fica acuado se o promotor diz assim, opa, como é que vamos fazer aqui? Opa, não, peraí. Se o promotor está dizendo, não é assim que funciona. E foi se agigantando, agigantando, e aí, né, criou-se uma cultura de que o Ministério Público é o censor geral da nação. Exatamente, Não é assim que funciona. exatamente. Ele não é mais do que qualquer outro poder. Eu tenho um exemplo de uma prefeitura de uma cidade famosa de São Paulo, onde eu tinha uma relação muito boa com o prefeito. Ele chegou um dia, reuniu todo o seu secretário, chamou o vice-prefeito, chamou, vamos ali, segunda-feira, fechou tudo. Olha, ninguém vai trabalhar hoje. Fechou tudo. Falou no Ministério Público, está aqui a chave. Governe. Governe você. Governe você. É. E a mesma coisa acontece na Câmara dos Deputados. Imagine você, Rodrigo. Chega um ministro do Supremo e diz assim, instale uma CPI. Ah, não, eu vou regular essa matéria porque você não votou. Vamos lá. Se um processo estiver parado no Supremo há 3 anos, a Câmara pode dizer assim, opa, vai que você não julgou o processo, eu vou dar uma solução aqui agora. A Câmara faz isso? Não faz. E o Supremo reagiria como se a Câmara fizesse isso? Ô, Supremo, Tá mexendo nas minhas gavetas. tem um processo aí que você não julgou. O juiz de garantias, você deu uma liminar e engavetou. Pois bem, eu vou anular a sua decisão. Convoca aqui o Congresso Nacional. Pronto, as 2 casas. Vamos aqui votar se essa decisão do Supremo permanece ou não. Só. E aí? Pode isso? É. E por que pode o Supremo entrar numa atribuição do Congresso Nacional e ficar por isso mesmo? Não. Os poderes têm freios e contrapesos. Se o Supremo está extrapolando as suas atribuições, cabe ao Senado, particularmente, ministro fulano, não estou querendo saber o conteúdo da sua decisão. Você é livre para decidir. Mas essa matéria é sua? Hã? Então, quem deveria estar, pelo menos, provocando essa normalização é o Senado. Eu acho que o Senado é a pedra angular disso. O Senado é a pedra angular disso. E Olha, por que não o faz? Quem? E por que o Senado não o faz? Eu acho, Arthur, que... Aí eu vou dar uma opinião... É opinião pessoal. Opinião pessoal, porque efetivamente eu não conheço as peculiaridades do Senado. Mas o que me parece como observador da cena é que é um vespeiro que prefere se não mexer. É melhor deixar pra lá, não vou mexer com isso. não vou mexer com Até isso. porque de Nós repente- temos uma boa relação. Até porque de não repente, quero comprar essa até briga. porque de Eu repente acho que minha é por telha aí. de vidro, meu telhado de vidro. Aí é que... O pessoal fala muito isso, né? Ah, o senador tá com um processo lá no Supremo. Mas se você for pegar, olhando friamente, nós temos a grande maioria de senadores que não tem processo no Pois Supremo. é, são 81. Né? São Se 81. tiver mais... Se eu tinha, é votação pela maioria, né? Uhum. Por exemplo, para ir mexer lá no Supremo. Não é o que acontece na Câmara, né? É. Não é o que acontece na Câmara. Mas proporcionalmente eu acho que. Então a grande maioria dos senadores não tem pendência no Supremo. Pois é, senadores, vamos Mas o ajuda. Supremo, como o Supremo concentrou muito poder, né? Talvez, pô, eu vou entrar no embate com quem é forte desse jeito. Deixa eu tocar numa situação bem delicada. O que você achou do papel da Procuradoria nesses 2 últimos anos? O pessoal fala muito, né? Que, engavetador, isso, aquilo.
vamos lá. Se é para errar, eu prefiro errar com engavetador do que com incendiário. Nós tivemos um Procurador-Geral da República incendiário. E nós vimos o que aconteceu. Não estou entrando no mérito dos motivos que fizeram a PGR fazer isso ou fazer aquilo. Mas, olhando friamente, ele não fez isso, ele não fez isso, ele não fez isso. Prefiro que o erro esteja aí do que o contrário. Ele fez isso, atirou flecha, não sei o que, assim, assado. Exatamente, porque muitos integrantes do Ministério Público até não gostam do procurador por ele não ser incendiário, né? Ele não ser incendiário. Né? E gostavam do incendiário? Talvez sim, mas foi bom para a nação brasileira ter um incendiário? Mas o engavetador também não é bom, concordo, mas ele está saindo daqui a pouco, acho que em setembro ele sai, vai chegar outro. Abre a gaveta. A pedra lançada ninguém para. Mas o processo engavetado pode ser desengavetado. Então eu prefiro... Isso aí vale um corte. Pedra lançada ninguém para, olha. A pedra lançada ninguém para. Mas uma gaveta pode ser aberta. Pelo próximo, pelo sucessor. Então se é para estar errado, vamos tratar nesses termos, que esteja errado com o engavetador. Claro, o ideal é que ele se paute pelo direito, pela justiça, mas se a gente não consegue isso, que o erro esteja em engavetar e não em atirar as flechas e as pedras. Muito bom, meu muito amigo. Nós vamos para 2 horas aí, não. Só mais uma pergunta aqui, rapidinho. Eu ainda tenho mais uma, Já está quanto tempo já? 1h20. 1h20. Estou à disposição de vocês. Tem mais outro vídeo aí. Uns minutinhos. Mas vocês estão com 6. Olha a minha taça aqui, ó. É mais conversa Não, e igual. eu botei mas muito. encheu também. É porque foi o Júnior da Brilho da Maipo que me ensinou. Pois é. Aí tu coloca no dele na próxima vez. Falado. 3 grandes ministros do Supremo Tribunal Federal. Me fala 3 nomes. Não cometendo justiça. Da história, né? Nelson Gria. Tu já sabia porque eu fui professor. Foi Tá aqui, ó, tá aqui na parede. Aqui, eu homenageio ele. Nós tivemos um ministro muito importante, Vitor Nunes Leal, foi um ministro caçado pela ditadura militar. E tem um ministro que eu vou falar aqui, que muita gente diz isso e aquilo outro. Ninguém é perfeito. Não significa que eu concorde com tudo que ele faz. Henrique Ricardo Lewandowski. Conheço profissionalmente apenas. Vai se aposentar agora, né? Maio. Né? Dia 10 de maio, se não me engano. Eu conheço o ministro Lewandowski de despachar memoriais. Não tenho nenhum relacionamento pessoal com ele. Mas eu acho que a história vai fazer justiça ao ministro Lewandowski. Ele ficou meio que marcado com aquela situação do impeachment da Dilma no Senado. É o peronomútil. Eu vou impeachment, pero eu vou fatiar. O fatiamento. Na verdade, né? até criou uma revolta com o Collor, porque o Collor ele foi impeachmentado. Sem que ele renunciou antes, né? Mas ele foi impeachmentado. E perdeu os direitos. Políticos. É o que eu disse, eu posso não concordar com tudo que ele faz. Claro. Agora, se nós formos ver, o Senado votou aquilo. Exatamente. A decisão foi do Senado. Foi do Senado. A proposta pode ter sido dele como presidente da sessão. Mas a decisão foi do Senado. Com a qual eu não concordo. O fatiamento lá. Isso. Mas o ministro Lewandowski, e eu estou falando isso porque eu tive uma atuação muito forte no Supremo no olho do furacão da Lava Jato. E ele, na minha opinião, foi o ministro que se manteve mais firme naquele momento. Foi o ministro que não teve medo, né, de peitar. Mas ele... Não vou especular. Mas se você for olhar as decisões do ministro Lewandowski, não mudou, não. Você pega a decisão no processo do pedreiro e a decisão no processo do presidente da República, o fundamento está lá. Ele age daquele jeito. Então a pessoa chega e diz assim, porque ele fez...
não conhece a atuação. Não conhece a atuação. Eu acho que o Supremo vai perder um grande ministro. Um grande ministro. Né? Que Se aposenta aí? Quanto? Só para em maio. maio, Vai, 10 de maio, se não me engano. E aí, o presidente Lula indica quantos nesse Esse ano, mandato? 2. Dois, né? Um na vaga esse ano, né? Uhum. Dois. Um na vaga do ministro Lewandowski e um na vaga da ministra Rosa Weber em outubro. E ele indica mais durante esses 4 anos aí? Eu acho que ainda sim. Acho Acho que que indica sim. mais um. Acho que o ministro Fux se aposenta, se não me engano. São 11, né? São 11. Fawaz, estamos aí já caminhando para o nosso fim. Ficaríamos aqui, ó. Ah. Mas é porque tem vinho, comida boa, ar-condicionado, o ambiente está ótimo aqui. Agora eu vou direcionar para aquele estudante de direito ou aquele que está pensando em abrir o seu escritório. Quais os conselhos você diria para esse jovem advogado que está iniciando na carreira, né? Já que esse canal é de empreendedorismo também. Primeiro, estude muito. Estude muito. Se aperfeiçoe. Segundo, não tenha medo. A advocacia, principalmente para quem está começando, ela não oferece garantias de estabilidade financeira. Né? Mas você vai estar sempre plantando e a recompensa vai vir. Se você estudar, se você trabalhar de forma séria, se você começar a colher os frutos e vai começar logo, você já vai começar a se estabilizar financeiramente. Rodrigo, qualquer advogado mais renomado que você possa pensar, ele pode ter um mês que ele vai ganhar 10 milhões. Vai ter um mês que ele vai ganhar 2 milhões. Ele vai ter essa flutuação. Tudo bem que é uma flutuação lá em cima. Então, quem quer se enveredar por essa área, que quer estudar, que quer realmente encostar a barriga no balcão do fórum, vai perceber que a advocacia, ela sempre está crescendo. Sua advocacia vai sempre crescer. E uma advocacia séria cresce devagar, como uma planta sólida. Nenhum jacarandá chega daquele tamanho do dia para a noite. E principalmente, cuidado com os atalhos. Não existe atalho nessa carreira. Complicado, né? Muito embora alguns possam ser oferecidos, não existe atalho nessa carreira. Você lembra que eu falei da questão comercial, né, sobre o advogado ele tem uma dificuldade, eu acho que de prospectar, de captar. Entretanto, fazendo justiça, existe uma certa restrição, né? Ah, sim. Então, o que você acha dessa restrição na questão do advogado poder, na verdade, expor mais o seu trabalho, porque não funciona com outros escritórios, né? A advocacia ela tem uma peculiaridade, né, com relação a isso. Arthur, eu acho, e aí eu sei que muita gente discorda de mim, eu acho que a advocacia ela precisa ser sóbria. A pessoa entra aqui nesse escritório com um estado emocional em frangalhos. Ela não pode achar um palhaço ali atrás da mesa sacudindo, né, as fitinhas. Ela tem que encontrar alguém sóbrio, porque aquele momento é a boia de salvação dela. E eu acho que essa sobriedade da advocacia ela deve permear essa questão da publicidade também. Eu acho que a publicidade desregrada ela termina por vilipendiar a advocacia. Então eu acho que deve haver limites. Posso não concordar com os limites da forma como se impõe, tudo bem, podemos mudar aqui e ali, mas eu acho que você abrir isso como se fosse uma loja de varejo não é assim que funciona. Isso eu acho que depõe contra a profissão. Se exige de nós um estereótipo, estou eu aqui de paletó, de gravata, acho correto, minha beca está ali dentro, né? Eu acho correto, você não quer assumir esse estereótipo, existem milhares de profissões que você pode seguir. Você não é obrigado a ser advogado nem profissional de direito, você pode ser feliz com muitas outras coisas. Mas eu acho que quando você vem para cá, eu acho que você tem que se enquadrar em certas liturgias, digamos assim. Volto a dizer, sei que muita gente pensa diferente, mas né, eu acho que é por aí. Toda a história, né? Todo esse contexto quando eu fiz a pergunta com relação
ao jovem advogado que está iniciando, é igual um empresário comum, né? Ele vai sofrer, ele vai ter que plantar. A vida é uma gangorra financeira. Uma hora que você ganha muito, outra hora você vai ganhar muito pouco. E a advocacia tem muito disso, né? Às vezes você planta um negócio que é coisa de 10 anos para você colher, né? Sim. É um pouco até. Chega a ter processos que você vai colher. Tô jogando 10, mas. Acontece. É isso? Acontece. Tem. Mas você pode até direcionar sua atuação profissional de outra forma. Eu, por exemplo, eu não advogo em processos. Né? Minha advocacia é mais pontual, tiro curto. O processo chega no STJ, o processo meu vai durar em média aí 2, 3 meses. Né? Porque eu atuo naquela circunstância pontual. Entendi. O advogado que dá entrada numa petição inicial, que vai e tal. Porque o recurso superior. Ele já tá no terceiro, final, né? Na instância final, né? Exatamente. Que maravilha, hein? Nossa, eu tinha mais uma pergunta, mas... Mais uma pergunta. Uma pergunta sóbria. Não, é porque, cara, é tão curioso, né? Uma área que eu não atuo. Mas, Fawazzi, enfim, agradecer, né, Arthur? Foi um ótimo papo. Esse é o intuito do canal. O tempo passou rápido. O canal... Voa, né? Espero que essa conversa tenha atendido a expectativa de vocês. Ah, sim. É conhecê-lo, né? Eu acho que tem muita gente aí que vai assistir. O canal, ele tem várias temáticas, né? A gente pega o empreendedor de uma área, de outra e de outra. Então, com certeza, vai ter gente do direito assistindo aí, querendo conhecer um pouquinho mais da sua história, né? Exatamente. Sabe que eu fui aluno do Fawazzi, né? E eu nunca tive... Você matava a aula dele. Eu fiz, não. Pelo contrário. Chegava lá, sentava na carteira do lado esquerdo, assim, exatamente. Olha uma vez. E assim, eu nunca quis fazer direito. O pessoal brinca, né? Arthur, fazer direito pra quê? Eu fiz autodefesa. Então, mas eu nunca quis me aprofundar muito na questão do direito penal. Mas, do meu, sim. Mas era uma aula que eu gostava. Era uma aula que eu tinha prazer. Porque a gente era provocado. E eu acho isso interessante. E eu tinha até, às vezes, receio de fazer pergunta pro professor Fawazzi, porque ele fazia, às vezes, que nem Jesus, né? Você fazia uma pergunta... Não vai me crucificar, não. Longe de mim. Mas ele fazia uma pergunta, ele vinha com outra pergunta, entendeu? Que Jesus fez muito isso. Eu queria provocar você a construir a sua resposta. Exatamente. Para mim, professor é aquele que faz surgir duas ideias onde só existia uma. Olha que legal. Eu vou fazer essa pergunta, mas ele vai ver com uma pergunta também. Então, você pensava duas vezes de perguntar. Eu sabia que você sabia a resposta. Lembrei da pergunta que eu queria fazer. O recém-formado, você acha muito prematuro ele já abrir um escritório, já começar com essa... Ou você indicaria, pega um estágio dentro de um outro escritório, ou então se associa aí os 3, 4 advogados associados que estão recém-formados para construir ali uma relação, uma carteira? Trabalha para os outros ou já as dificuldades? Né? Eu acho que a resposta para essa pergunta começa antes da formação, antes da formatura. Eu considero, Rodrigo, que eu tive uma formação bastante sólida, mas por quê? Porque eu fui estagiário de juiz. Ainda durante a faculdade. Né? Eu fui estagiário de juiz, de promotor e de defensor. Olha a importância do estágio, né? O estágio no lugar certo, né? Sim. A gente sabe que existem locais aí que exploram o estagiário, isso e aquilo, mas você puder fazer um estágio realmente bom e você se capacitar, eu acho que você pode sim abrir seu escritório. Olha que legal. Eu acho que sim, porque você vai responder aquela pergunta. O que é que eu posso fazer de diferente pelo meu cliente? E eu, quando me formei, pelo fato de ter estagiado como eu estagiei, eu já tinha uma rede de relacionamentos boa. Eu tinha, por exemplo, excelentes conselheiros a quem recorrer. Minha família não tinha ninguém no direito. Mas eu tinha excelentes conselheiros. Se eu tivesse alguma dúvida, aquela promotora... Não tinha Google nessa época. aquela promotora com quem eu estagiei, aquele advogado com quem eu estagiei, como é que é, como é que não é? Eu poderia, por exemplo, chegar numa unidade do judiciário, conhecer o juiz, isso lhe dá segurança. Você vai fazer uma audiência, você sabe como é que o juiz atua,
o seu cliente está ali, o juiz vai apertar sua mão, vai demonstrar respeito por você, embora você seja bastante jovem. Tudo isso porque o estágio permitiu isso. Então, um conselho também que eu dou é esse. Agora, abra seu escritório, invista na advocacia se for o seu sonho. Legal. Não vá para a advocacia como prêmio de consolo, porque você não vai ser feliz. Se você quer fazer concurso, faça concurso. Em vez de investir para abrir um escritório, invista no material de concurso e vá fazer o seu concurso. Exatamente. E lembrando, né? Todo mundo vê grandes advogados com grandes carros e grandes escritórios e impérios, né? Isso aí é para quem plantou, quem é sério, quem trabalhou e quem estudou muito. Exatamente. Acho que E não foi de graça aquilo, você tem a certeza disso. Mas eu vejo que tem características, né? Acho que todo mundo que se entra na área jurídica, em qualquer área, você tem algumas características, né? Ter foco, né? Ter, óbvio, vontade, disposição, muito trabalho, sabe? Muita disposição para poder ser visionário. Acho que você é visionário, você escolheu o seu nicho, né, de mercado. Se eu for analisar o teu escritório, você tem um nicho, você é focado, sabe? Você tem as suas conexões, você sabe utilizar essas conexões, sabe? Então, eu acho que isso é uma característica não de um advogado, não de um bom advogado na área penal, mas uma característica de empreendedor. Ou seja, você é, acima de tudo, um grande empreendedor. Perfeito. É uma pessoa que aproveitou toda a sua capacidade, todo o seu conhecimento, sua inteligência para exatamente empreender. Então, o escritório é uma grande empresa. Essa história é uma grande empresa, onde tem um líder, né? Você é um líder, você construiu tudo isso, né? E muita gente, infelizmente, apesar de ter conhecimento, ter todo embasamento jurídico, fundamento, muito bom tecnicamente, exatamente, não tem características de ser um empreendedor, como Falwaz, né? Perfeito. Esse homem, eu sou fã. Agradeço, meu amigo. Nunca quis perder seu contato, viu? Eu só tenho a agradecer. E graças a Deus, posso dizer, todos os meus ex-alunos são amigos. Eu não deixei... Agora estou meio fora aí da docência por questões pessoais, pelo toque aqui do escritório, mas eu acho que eu deixei portas abertas com todos os meus ex-alunos. Acho que não tem ninguém que não possa cruzar na rua comigo e dizer, olha, eu fui aluno daquele professor ali. Eu me orgulho disso. Parabéns pelo seu legado, parabéns pelo seu escritório e agradecer por nos receber aqui, né, Arthur? Maravilha. As portas estão sempre abertas. Gratidão mesmo, viu, Falwaz? Obrigado mesmo. E você que está assistindo aí do Direito, se inscreva aqui no canal, tá? Aqui no podcast Vinhos e Negócios, porque daqui a gente fala de tudo do empreendedorismo. Vamos pegar todas as áreas aí, onde tiver empreendedor. Exatamente. Tá entrevistando. Vamos brindar, amigo? Teu copo tá vazio. A gente sempre brinda no sempre final, a taça tá vazia. Caramba, você nem bebeu hoje, hein, cara? Pô, meu. E esse vinho aí, qual é? Ah, esse aqui é guardando para quando o carnaval chegar. Esse aqui é um Jiménez Hilly. Jiménez Mendoza. Essa é uma das vinícolas mais procuradas em Mendoza para ser visitada. Então, se você for a Mendoza, na Argentina, você vai... Tá na minha lista. Jiménez Hilly. Cabernet Franc de 2016, lá de Mendoza. Vambora. Brindar, então. Gente, esse foi mais um podcast Vinhos e Negócios. Se inscreva no canal que tem muito mais coisa vindo aí. Saúde.